E as famigeradas teorias da conspiração sobre o atentado a Donald Trump não param. A gente já deu uma olhada em uma... Assim, não sei nem como descrever, mas é uma teoria que é difícil você assistir o vídeo e não ficar pensando, meu Deus, tem coisa aí. Mas a de hoje é bem mais controversa. Ainda assim, é algo que estão falando muito na internet, inclusive nos meus vídeos da cobertura eu vi algumas pessoas comentando, então acho que é bom a gente dar uma destrinchada. É o seguinte, tem muita gente falando nas redes sociais, e algumas pessoas inclusive deram depoimentos oficiais pra grande mídia, né, de que talvez tenha um segundo atirador, e Thomas Matthew Crooks de fato não tenha agido sozinho. Como vocês podem ver, tem repercutido muito também, ó, 2.000 RTs, 6.000 likes, 700.000 visualizações nessa publicação, e são várias desse tipo. O que esse cara tá falando, ó, é que existem evidências de um segundo atirador. A análise balística indica a presença de um segundo atirador. 2 espectadores são baleados com o mesmo tiro. E aí ele colocou um vídeo no momento, inclusive até então eu sequer tinha visto esse vídeo que mostrava o pessoal da plateia sendo atingido. Beleza, então vamos entender por que estão dizendo que pode ter um segundo atirador nesse caso. Ó, a gente viu aqui, né, uma fumaça saindo mostrando um disparo que chegou aqui. Alguém parece ter sido atingido nessa área. Beleza, dá pra ver aqui, né? E essa é a imagem ampla. A gente vai ver outra pessoa sendo atingida no mesmo momento. Aqui, né? Claramente. O círculo tá mostrando pra gente ver... Aqui é o local onde a gente acabou de ver aproximado. E aqui a gente vê o cara que morreu, né? Esse aqui, o tiro pegou na cabeça dele. Inclusive tem o depoimento do médico que apareceu ali na hora, tentou salvar o cara, mas não teve como. E, além dele, 2 outras pessoas também foram atingidas e foram parar no hospital, né? Aparentemente, uma que estava aqui nesse canto. Então, a bala acerta os 2 exatamente ao mesmo tempo. Isso é o que estão achando esquisito. Ó, na hora que a gente escuta o som do tiro, vê ele pegando aqui, o cara cai na mesma hora. Tá. Seria a mesma bala atingindo os 2 lugares, né? E aqui agora tá focando no outro cara da plateia que caiu. Beleza, aí eles começaram a mostrar alguns ângulos das balas, possivelmente. Esse cara, ele fez 2 marcações, né? Mostrando que esse aqui era o local onde o Matthew Crooks estava, né? É o tiro que acerta o Trump. E esse é o tiro que passa reto e pega também aquele lugar que a gente viu a fumacinha saindo é uma área, é alguma coisa hidráulica, não sei o que é. E o segundo tiro teria vindo de uma outra direção e teria acertado outros 2 alvos, né? Ele falou num segundo tweet que aquele primeiro tava com o traço errado e que o traço seria esse, né? O tiro teria vindo daqui, o que acertou o Trump, e esse outro tiro seria o que passou pelas 2 pessoas na plateia. Também estão dizendo que essa linha não faz o menor sentido, porque o que as pessoas estão especulando é que o segundo tiro veio desse lugar aqui, na verdade. Ah, na verdade não é onde atingiu, eles estão falando da caixa d'água. Eles estão falando que o segundo tiro veio da caixa d'água. É isso. O primeiro tiro veio do telhado, né, do Thomas Matthew Crooks, e acham que teve um segundo tiro vindo da caixa d'água. Por quê? Primeiro, porque eles estão achando esquisito esse negócio que várias pessoas foram atingidas com o mesmo tiro. Não faz sentido, teoricamente, se você fizer uma análise balística. E uma outra coisa estranha, realmente, é que muitas pessoas disseram ter visto um atirador em cima da caixa d'água no dia. No dia, a gente vai ver esses relatos. Aqui, ó, uma outra publicação, pegou 77.000 visualizações. Aqui o cara falou, existem vários vídeos de testemunhas dizendo que um segundo atirador estava na torre de água. Um deles até dizendo que um atirador do serviço secreto matou o atirador da torre de água. Também temos balas atingindo uma grade perto do Trump e um elevador hidráulico. Pessoas na multidão, onde a trajetória é toda alinhada com a torre de água. Agora temos um vídeo mostrando uma figura lá em cima se movimentando. Aqui um vídeo da caixa d'água aumentado, a gente já vai ver. Meu palpite é que esse atirador disparou alguns tiros contra o Trump e depois girou para executar o Crooks no telhado. Nesse ponto não sabemos realmente se o atirador do serviço secreto atirou no telhado, ele demorou 10 minutos com o atirador. Enfim, o pessoal tá teorizando muitas coisas. Então eles acham que existe um segundo atirador, que esse segundo atirador seria um profissional, ele estava lá para garantir que o trabalho do Matthew Crooks não fosse em vão, e até mesmo para eliminar o Matthew Crooks depois, para que ele não revelasse algumas informações. Muitas teorias... Isso aqui sim, ó. Lembra que a gente falou das teorias da conspiração dos esquerdola falando que foi tudo armado, que um sniper acertou na orelha do Trump de propósito só para alavancar a carreira dele, né? Porque é o melhor atirador do mundo. Outras pessoas dizendo que não, que era um saquinho de sangue ali atrás da orelha, mas, pô...
A essa altura você não tem mais como negar o atentado, porque tem foto da bala, pessoas morreram por causa dessa bala, deu pra ver a orelha do Trump, tem vídeo que mostra o momento em que a bala passa pela orelha do Trump, rasgando ela. Então assim, não tem mais como você negar que isso aconteceu. Teoria da conspiração idiota mesmo é falar que foi tudo uma armação pro cara impulsionar a própria candidatura, né? A fakeada, que é uma outra coisa imbecil. Mas agora, isso aqui pra mim tá uma teoria da conspiração próxima, vai. Eu não digo no mesmo nível, porque é óbvio que isso não tem como ter sido armado. Enquanto não é tão óbvio que não tenha tido um outro atirador. Mas até então, eu não fui muito convencido, tá? Vamos ver aqui. Isso aqui é a caixa d'água que eles disseram que o cara aparece. Beleza. Né? Uma figura estranha na caixa d'água. Vocês estão vendo alguma coisa? Eu sei, tem um símbolo aqui. Só pra vocês terem ideia, as pessoas estão dizendo que o atirador tá em 2 lugares diferentes. Tem gente dizendo que isso aqui é o atirador, tem gente dizendo que ele tá aqui, nessa sombra. É porque tá se mexendo, né? Mano, isso aqui é uma aproximação de uma imagem feita muito distante. Então, isso aqui são distorções naturais da própria imagem, sabe? Até porque a gente vai ver essa caixa d'água, é simplesmente um símbolo que tem aqui, é um desenho. Tem um desenho nessa parte da caixa d'água, que é o que a captura não consegue pegar tão bem, de tão longe, e por isso que ela fica granulando e fica dando esse efeito que parece ter alguma coisa se mexendo ali, mas não tem. Até porque agora a câmera mexeu pra caramba, né, por causa do disparo. Bom, é basicamente isso, tá? É basicamente isso. Ah, aqui, ó, estão aproximando dos lugares onde... mais ainda, como eu falei, acham que aqui em cima tem alguém. Cara, vocês estão vendo alguém? Eu não vejo ninguém aqui, tá? Ah, mas tem alguma coisa mexendo. Cara, é a imagem toda tá mexendo. Vocês percebem que a parte branca também não para de se mexer um segundo, tá? É a sombra da imagem se mexendo. Estão dizendo que tem alguém ali. Eu não vi nada. Eu não vi. De verdade, eu não consegui ver. Mas aqui tem umas coisas esquisitas mesmo, tá? Aqui ele colocou alguns compilados de pessoas no dia, no momento do evento, falando que viram alguém na caixa d'água. O assassino tava ali na torre de água, né? Tem até mais relatos, eu vi outros além dessa mulher. E aqui, na verdade, é um desenho mostrando o que eles acham que teria acontecido, né? Com os 2 atiradores, algum ali no topo da caixa d'água, enfim. Isso aqui é uma tentativa de mostrar a visão dos atiradores. Eu achei essa imagem aqui terrivelmente mal feita. Teve um outro cara que fez bem melhor pra mostrar que não faz muito sentido essa teoria. Enfim, tá tentando mostrar, né? Ali da caixa d'água, qual que seria a visão. É isso. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um outro relato, então, né? Crack of the gunfire, and I just screamed, "It's the sniper! It's the sniper!" And he was firing down toward the water tower. Ó, estavam gritando, é o atirador, ele tá lá em cima da caixa d'água, a mesma coisa. A torre de água, né? Yeah, and then at that same exact moment there was a spray from the right side of the stage. Bom, enfim, de fato, algumas pessoas relataram ter visto ou escutado sons de tiro da caixa d'água. Isso não tem como negar, né? Porque tem as imagens dessas pessoas relatando isso. Aqui é mais uma imagem mostrando o local, né? E a pessoa que compartilhou isso aqui, que chegou em 400 mil pessoas, falou que mais testemunhas do atirador da torre de água. Aqui está uma segunda testemunha que ouviu um homem gritar que existia um atirador lá enquanto apontava para a torre d'água. E aqui nós temos mais uma publicação daquele mesmo cara, né? Que fez aquela primeira que a gente viu. Esse cara aqui. Ele fez mais uma publicação sobre isso. E aqui ele tá perguntando: para onde o presidente estava apontando e gesticulando quando foi baleado? Como que Crooks poderia acertá-lo na orelha direita? Ele não podia. O tiro veio da torre de água. Foi por isso que o cara da torre de água foi morto. Então esse cara tá convencido de que tinha um cara lá em cima. Tá perguntando para onde o Trump estava apontando aqui. Guys, take a look at that chart. Take a look at the arrow on the bottom. See the big red arrow, right? So that's when I left office. That was the lowest point, and that... Não é possível. Era uma parte do discurso do Trump. Ele tava, sei lá, só apontando, gesticulando para dar alguns exemplos de coisas, como o Biden tava destruindo o país. Ele estava apontando para essa direção no momento que ele estava fazendo um discurso sobre o Biden destruindo o país. E aqui o cara traçou mais linhas, né? Mais linhas de tiro. Segundo ele, aqui foi de onde veio o tiro do Thomas Crooks, que todo mundo hoje tem conhecimento, e o outro veio da torre de água. E aqui nós temos uma pessoa desmentindo, né? Mostrando que não tem ninguém ali na torre de água, ó. Essa aqui é a torre de água que muitos dizem que tinha um segundo atirador alocado. Como vocês podem ver, aqui a gente tem o logo da estrela, né? Essa é a primeira coisa que fica se mexendo nela ali.
E aqui nós temos sombra. É simplesmente uma sombra, é a torre d'água. Eu realmente não vi, tá? Isso aqui é uma aproximação dessa imagem, né? Tá mostrando. Eu realmente não consegui ver ninguém no vídeo ali, não sei se vocês viram, eu não vi. Eu só vi, de fato, uma sombra que se mexia porque o negócio estava muito distante e tudo ali ficava se mexendo por causa da natureza da câmera, que lá no fundo, as coisas super distorcidas, super pixeladas, fora de foco completamente, e às vezes a imagem vai tentando fazer algumas correções e cria esses efeitos assim, especialmente quando a câmera começa a balançar, né? Mas teve uma outra pessoa que fez um vídeo mostrando como o tiro do Matthew Crooks poderia ter acertado todas as vítimas, de fato. Ó, esse cara fez uma reconstrução da cena. Então, podemos ver que aqui ele colocou a posição dos snipers do serviço secreto, aqui ele colocou a posição das vítimas, aqui a posição do Trump e aqui a posição daquela parte hidráulica que disseram que foi onde a bala atingiu no final, que é onde a gente vê a fumacinha saindo naquele outro vídeo. Bom, ele mostra que nessa posição as pessoas acham esquisito porque acham que seria impossível que a bala tivesse acertado todas essas coisas de uma vez só, né? Mas que quando ele reposiciona a imagem, ó, aqui ele vai reposicionar a imagem para alinhar com o tiro de onde provavelmente estava o Matthew Crooks, né? O Thomas Matthew Crooks. É possível que o disparo tenha, que desse mesmo lugar tenham saído, porque foi mais de um disparo mesmo, né? Ele deu uns 3 disparos. Então é possível que dessa direção tenham vindo todos os disparos que as pessoas viram nos vídeos. Que tenha sido tudo, sim, causado pelo mesmo atirador, o moleque que todo mundo sabe que foi preso. Tem gente falando que o Thomas ele não estava tão pra direita, assim, que ele estava mais posicionado pra cá, né? Então isso ainda está em debate, né? Aqui ele tá mostrando a trajetória. Enfim, discussão de internet. Então não tem uma investigação, um projeto balístico oficial que analisou de onde os disparos saíram, se tem algum que realmente teria vindo de uma outra direção. Isso é mais a galera da internet achando que tá muito estranho, que não faz sentido, que não tem como todo mundo ter sido atingido pelo Thomas Matthew Crooks, que tem que ter um segundo atirador. Mas até então, não tem nada confirmado, tá? Isso sim é uma teoria. É uma teoria de que tinha um segundo atirador ali. E algumas pessoas dizendo que inclusive esse atirador também morreu. Simplesmente não revelaram absolutamente nada sobre ele. Enfim, eu não sei vocês. Eu sei que muitas pessoas acham que sim, tinham 2 atiradores, porque eu vi até nos comentários dos meus vídeos o pessoal falando isso. Tinha mais um cara lá, não foi só o Thomas Matthew Crooks, tem mais um cara, ele não agiu sozinho. Mas eu ainda não estou convencido dessa teoria. Eu acho que até então os elementos são meio fracos, eu não consegui ver nada na caixa d'água. Eu acho que dá pra explicar os disparos que a gente vê com os múltiplos disparos realizados pelo Thomas Matthew Crooks. Essas linhas, enfim. O que mais eu achei esquisito são os relatos das pessoas que disseram ter visto alguém na caixa d'água. Mas até então, pra pessoa também ter se confundido, porque tava lá no meio de um atentado a um presidente, escutou um som, pessoas gritando o tempo todo, ninguém sabia exatamente onde o cara tava. Aí algumas pessoas podem ter achado, tipo, pô, atiraram no presidente, de onde veio? Deve ter sido da caixa d'água, foi lá na caixa d'água. Para algumas pessoas simplesmente terem se confundido, e aí você tem aí uma série de relatos, mas pô, sei lá, meia dúzia de relatos falando que tinha alguém lá em cima, que viram alguém, que escutaram um tiro vindo lá de cima. Pessoas podem ter se enganado, porque é uma situação onde, sim, muitos podem achar muitas coisas e até inventando também pra não sei, querer participar da construção da história. Enfim, o que você acha? Tinham 2 atiradores ou não? Diz aí nos comentários. É claro, se em algum momento a gente tiver uma confirmação disso, ou pelo menos algo que, ao meu ver, seja mais substancial do que o que a gente tem até então, eu venho aqui, faço um novo vídeo, corrigindo as informações e mostrando, não, de fato, então tinha um segundo atirador. Mas até aqui, realmente é só especulação, é só teoria e uma teoria que, inclusive, como eu disse, nem chegou a me convencer. Enfim, valeu pela audiência, dá uma olhada nos links ali da descrição. Faça o método BWay, usando o link você consegue, inclusive, R$200 de desconto. Se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu! Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu.